que seria uma pessoa pobre de acordo com a lei? Tem aquele quesito de 1/4 do salário mínimo, é isso? Ou teria algumas divergências sobre o tema? Perfeito, Paulo. Hoje, o que está dito na lei é que a pessoa que tem ou a condição de deficiência ou a condição de idade cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo tem direito ao BPC. O que é que a lei está dizendo? Como é que a gente traduz isso para um português mais claro? Para você ter direito ao BPC, você tem que ser idoso. Vamos pegar o exemplo do idoso. Então, tem que ter mais de 65 anos e a renda daquela pessoa, a renda individual, tem que ser inferior a 1/4 de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.320, 1/4 disso dá R$330. Então, para você saber se você se enquadra nessa questão de renda, você tem que somar a renda de todas as pessoas economicamente ativas da tua casa, dividir pelo número de pessoas e aí você vai chegar a um valor. Então, se você me disser, se tem uma pessoa que trabalha na casa e ela ganha salário mínimo e moram 4 pessoas nessa casa, essa pessoa idosa tem direito ao BPC porque ele vai chegar exatamente no limite de R$330. No entanto, se tiver só 3 pessoas, essa pessoa não teria o direito porque tu ia ficar um pouquinho acima da média. Isso é importante para a gente apresentar um pouco as nuances dessa definição de renda. Primeiro, a jurisprudência avançou no sentido de que esse limite de 1/4 do salário mínimo não é um limite peremptório, ele não é taxativo, você tem algum espaço para avaliação. Então, se eu não me engano, durante a pandemia, chegou-se a aprovar um projeto de lei que estendia para meio salário mínimo essa distinção, mas isso foi logo revertido já com uma outra proposta de lei que retornou a 1/4 do salário mínimo. Mas o que a jurisprudência tem entendido o que os juízes têm entendido quando interpretam essa lei? É que isso é um valor estimado e que se você demonstra que não existem, que a pessoa tem uma quantidade muito grande de despesas com a saúde, por exemplo, de uma pessoa doente. Então, se você demonstra que você está falando de um BPC para uma pessoa deficiente que tem que fazer fisioterapia como forma de controle dos sintomas dessa doença dela, e essa fisioterapia consome uma parte significativa dos recursos que aquela família dispõe, isso permite a flexibilização desses valores. Uma outra coisa... Mas aí, nessa situação, quando tem essa relativização dos valores, como é feito? O juiz, você entra com ação judicial, porque administrativamente você não vai conseguir. Administrativamente, quando você entra, chega lá, eles vão analisar de maneira taxativa, tá lá, é 1/4, não é, então não tem direito. Então, automaticamente você vai ter o processo seu indeferido no INSS. Aí, depois que é indeferido, você recorre demonstrando essa situação da realidade da condição financeira. Como é feito todo esse procedimento? O INSS vai tomar como base as informações que constam no CAD único. Você tem que, para fazer o pedido de BPC, você tem que estar inscrito no CAD único, um cadastro atualizado há menos de 2 anos. Quando bater lá no INSS, eles vão olhar e dizer, o seu Paulo está pedindo aqui, mas ele está dizendo que a renda mensal dele é de... 350, vamos dizer. A renda mensal por pessoa da casa dele é de R$360. O limite é 330, ele superou em R$30 e com isso eu vou negar o benefício dele administrativamente. É bem objetivo, né? Eles chegam lá, o cara crachá... Passou um pouquinho, o cara está fora. No entanto, quando a gente vai à justiça, a gente leva a matéria acompanhada, além dos requerimentos administrativos que a pessoa fez, do comprovante das despesas. Então, por exemplo... é uma pessoa que gasta muito com fraldas, é um adulto que usa fraldas geriátricas, recebe uma alimentação especializada que não está disponível no SUS. Mas pensando aqui na questão da economia processual, a questão do sistema administrativo do INSS está abarrotado de procedimentos, né? E você tem que entrar com um processo administrativo, o qual você tem a certeza que vai ser indeferida para depois você entrar com a demanda judicial. Isso é muito prejudicial, né? Bastante. Isso é resultado de uma decisão que o STF toma lá por volta de 2017, se eu não me engano, que condiciona o ajuizamento, que estabelece um novo requisito de ação
que é você tem que primeiro fazer o requerimento administrativo para depois você poder postular em juízo contra o INSS. O INSS é um destrabalho, né? O INSS é a única pessoa no Brasil que tem essa prerrogativa de ter primeiro que ter sido reclamado, porque eles dizem que não tem resistência da parte contrária se você não fez esse requerimento administrativo previamente. Mas a gente já sabendo o resultado que vai ser indeferido, que a medida é objetiva ali, né? Exatamente. E aí o que a gente tem feito? E aí isso acaba, por exemplo, lá dentro do escritório, a gente não faz recurso administrativo ao INSS. Tem muito advogado que faz, respeito absolutamente as estratégias dos colegas, mas o processo administrativo no previdenciário, infelizmente, demora muito mais do que as ações que a gente tramita na Justiça Federal. E quando o cliente chega com uma demanda dessa natureza na tua sala, ele tem uma demanda que é urgente, que é a demanda da fome. Pô. O cara está ali pedindo aquele benefício, ele é utilizado para comer, para pagar o gasto, para pagar o aluguel dele. E eu não posso me dar o luxo de esperar 1 ano, 2 anos para o INSS apreciar um pedido administrativo se a Justiça Federal, com 90 dias, provavelmente sentenciou a matéria. Porque a gente entende até que eles vão receber o retroativo. Mas esses valores que as pessoas estão pleiteando é para o mínimo existencial deles. Então, ou seja, isso faz uma falta imensa para a questão social. É um tema bem complicado. E aí ainda só a gente sempre tem esse cuidado de, nessas conversas que a gente está fazendo aqui nas redes sociais, a gente sempre tem o cuidado de entregar aquele diferencial, aquela informação que pouca gente conhece, e isso de forma a cumprir a função social da própria advocacia, que é de apresentar o conhecimento de forma acessível para a população e para os jurisdicionados. A gente tem um dispositivo na lei que diz que não conta para o cálculo desse benefício, dessa renda per capita, benefícios de aposentadoria ou de pensão limitados a um salário mínimo. Isso é interessante. Eu já ia chegar nesse tema. Isso aí é muito legal, porque você diz assim, então na minha casa mora o meu pai e a minha mãe. E a minha mãe, os dois são idosos, o meu pai é aposentado e recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, e a minha mãe não tem nenhuma renda. Se você entrar lá, e nunca trabalhou também, dona de casa nunca trabalhou, se você chegar lá no INSS, eles vão fazer o quê? Vão dividir um salário mínimo por 2 e vão dizer, não, essas pessoas aqui têm R$660 por cabeça nessa família e eles superam o parâmetro de renda. Não, a lei permite que você ignore esses benefícios previdenciários de um salário mínimo para o cálculo desse tipo de para avaliação da miserabilidade dessa pessoa. Tanto a aposentadoria... E aí você conseguiria, portanto, receber na mesma casa um BPC e uma aposentadoria, e vou além. Dá para numa família com 2 idosos você receber cada um BPC diferente. Isso pode acumular, pessoal. Então quer dizer que a pessoa, no mesmo família, quando vai fazer esse cálculo para analisar um quarto que eles dizem, né, do salário mínimo, você não contabiliza uma aposentadoria que esteja de um salário mínimo ou um outro benefício que, porventura, algum familiar possa receber. Ele não entra na contabilidade. Então, na mesma família, pode ter 3, 4 pessoas que recebam BPC. Certamente. É isso? Certamente. Que seria a explicação. Muito interessante.